Bom, professor, tem duas perguntas que foram feitas via SMS para o senhor. Boa noite. Qual a melhor maneira de um pai incentivar um filho a praticar a escrita? A pergunta do Fernando de Ji-Paraná. Bom, aprender a se escrever é só escrevendo, tá? Agora, o incentivo é relativamente fácil. Pegue o que o seu filho gosta, digamos uma música. Pegue a letra da música e peça para o seu filho colocar essa mesma letra em outros termos, com outro vocabulário, mas com o mesmo sentido, né? Comece com alguma coisa que ele gosta e comece a modificar, deixe com que ele modifique isso que ele gosta. Ele vai aprender também a gostar do jogo de modificar e o jogo lúdico de brincar com as palavras, né? E aí talvez desenvolva uma melhor habilidade ou pelo menos uma melhor proximidade com o texto. Bom, é interessante o que o senhor falou, a questão da criança, porque na minha época, quando eu ia em banca de jornal, o destaque da banca de jornal eram gibis, Zé Carioca, Tio Patinhas. Sim. Hoje já não se vê mais isso, né? Muito, muito raramente. Ou ficam mais escondidas dentro das bancas. Mudou também o design gráfico, depois começou a se fazer antigamente gibi, era alguma coisa realmente de criança, né? Você tinha muito pouca coisa para adulto. Hoje você tem muita coisa para adulto em quadrinhos e menos coisa para criança, né? Então, e o universo da criança também, graças à internet, graças aos computadores, também se ampliou, né? O nosso universo era menor. Nós não tínhamos jogos eletrônicos em casa, enfim, o nosso tempo era melhor distribuído. Hoje, uma criança normal, ela tem muita coisa para fazer, né? Então, alguns segmentos vão perdendo espaço. Ok, professor, a gente tem mais uma pergunta que foi enviada pelos nossos telespectadores. A gente vai estar olhando, na sua opinião, o universitário hoje lê muito ou pouco? Quem perguntou foi a Laura de Cacoal. Numa palavra só? O universitário de hoje não lê. Por quê? Aí é que tá. Ele lê aquilo que especificamente pedem para ele ler, tá? Mas ele não amplia esse conhecimento por falta de hábito. E leitura se cria em casa. É muito difícil um professor, em qualquer estágio do ensino, poder fazer uma pessoa ler. Podemos, eventualmente, incentivar. Mas leitura é alguma coisa de berço. Você começa lendo em casa. Eventualmente, um orientador, o professor, o educador, vai mostrar um caminho, vai incentivar, vai talvez até despertar o gosto pela leitura, né? Mas, se isso não é feito numa idade correta, a pessoa, ao chegar à universidade, ela está preocupada não em aprender, mas sim em tirar nota, né? Então, o aluno universitário, ele está preocupado em tirar uma determinada média. E se ele consegue fazer isso sem ler muito, ou apelando para artifícios bobos, como, por exemplo, no trabalho, usar lá o Ctrl+V e Ctrl+C, né? Copiar alguma coisa e depois modificar ligeiramente e apresentar como seu, né? Ele tenta esse truque, esquecendo que ele não está ludibriando o professor, ele está ludibriando a si próprio. Por isso que é importante o professor passar despertar esse interesse da leitura, porque muitas famílias acabam, o pai ou a mãe não gostando de ler e o filho acaba seguindo os exemplos dos pais, né? Sim, sim. Mas veja bem, esse despertar para a leitura, já diziam os antigos o seguinte: existe um livro para cada pessoa. Quer começar a ler? Procure alguma coisa dentro daquilo que você gosta. Uma hora qualquer, alguma coisa vai te chamar a atenção. Isto que chamou a sua atenção vai perdurar, você vai querer ler um pouco mais. E se isto for interessante, você vai querer ler aquele autor em outro livro. E isto vai ampliando o seu leque. E um dia você se torna um leitor contumaz. Hoje os livros que se leem mais são livros... São, infelizmente, livros de autoajuda. De autoajuda, né? Não, e veja bem, não que eu seja contra o livro de autoajuda. Eu sou contra o livro de autoajuda absurdo, que são esses que têm o título assim: Como Ganhar 1 Milhão em uma Semana, né? Ou Como Fazer
com que a sua vida fique feliz plantando girassóis no quintal. Né? Quer dizer, coisas completamente absurdas, mas cujos títulos chamativos fazem com que os incautos acabem comprando esse tipo de livro. Passando para o lado de redação de jornais, hoje há muitos erros gráficos, né, principalmente em sites. Em jornais nem tanto, porque ainda existe uma revisão poderosa, nos sites muito mais. Mesmo porque para o site ele ficar perfeito, tem que haver um determinado investimento, né? Dinheiro para se fazer isso. E as pessoas, para economizar, talvez economizem nas áreas erradas. Revisão é uma delas, né? Então você tem um site muito bonito, que você clica aqui, abre uma página, abre outra, leva para um link daqui e de lá, e de repente o conteúdo, né, não teve o mesmo cuidado da apresentação. Então você tem uma apresentação visual, a imagem é fantástica, mas o conteúdo deixa a desejar, porque se gastou mais na imagem do que no conteúdo. Professor, como despertar o interesse de começar a se escrever um livro? Tem alguma artimanha, algum jeitinho que se desperte esse interesse da pessoa começar a ser um escritor? Tem. Lembre-se da seguinte frase: a minha vida é uma novela, ou a minha vida é uma história. Isso serve para qualquer ser humano. Quer começar a escrever? Talvez comece com um diário, comece com um blog, comece falando da sua vida. E a partir do momento que você desenvolveu uma determinada técnica, aí você pode começar a criar alguma coisa, a criar ficção, a criar um romance ou a discutir um assunto sério. Mas comece por você mesmo. Ninguém o conhece como você mesmo, né? Faça um blog, faça um diário, escreva sobre você. Nem que não seja para os outros lerem, mas vá aperfeiçoando a sua técnica de escrever. E com isso, um dia, você vai querer fatalmente que os seus escritos sejam lidos por outrem. Aí, então, você vai melhorar seu escrito, porque outra pessoa vai ler e julgar aquilo que você faz. Professor, obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite. Devo ressaltar que antes de vir, eu cheguei na quarta-feira, devo ir embora amanhã. Existia toda uma preocupação em função da cheia do Rio Madeira, mas ao chegar aqui e perceber, e realmente é uma tragédia, mas o que mais me impressionou é a maneira que o povo da cidade está tratando disso. A solidariedade, a atenção e a preocupação com todos para contornar essa tragédia da melhor maneira possível e extrair o melhor do pior. Obrigado, professor. Infelizmente, vão ter livros escritos com essa tragédia. Infelizmente, com um assunto trágico, mas que vão ser escritos, né? Perfeitamente. Bom, o Tempo Real está chegando ao final e quero convidá-lo para se juntar aos dinossauros do rádio no Papo de Redação amanhã, às 11 horas, com muita informação e diversão para você. A frase para encerrar o programa desta semana é do telespectador Fernando de Moura, que mora na cidade de Vilhena, e que diz o seguinte: falar, ler e escrever bem faz parte do meio de comunicação dos povos e é bom para progredir. Boa noite, bom sono e bons sonhos.